isso que hoje eu estou de Ana Paula aqui, pessoal, também é por isso, tá? É a colega que é a chefe do meu setor. Então, pessoal, oficialmente estou dando início aqui à nossa formação, né? Hoje convidei aqui duas pessoas mega especiais, assim, que transbordam competência, que é a professora Paula. A professora Paula é professora de ensino religioso lá no Colégio Marista Rosário, né? Tem anos de experiência, somente com sextos e sétimos anos, né? E a professora Fernanda, que é professora de filosofia do sexto, sétimo e nono, né? E professora também do projeto de vida lá no ensino médio, né? No Colégio Rosário, né? Também anos aí de experiência no trabalho aí com filosofia, né? E elas trabalham muito juntas ali, fazem vários projetos nos sextos e sétimos anos, né? Projetos interdisciplinares. Então, a formação veio aí, eu já tinha pensado, já tinha conversado com elas há meses atrás, porque naquelas avaliações que vocês preenchiam, algumas delas vinham pedindo para nós o seguinte: eu tenho dificuldade de planejar a aula para o sexto ano, por conta da questão de ser mais lúdico, deles não serem tão assim, voltados para copiar coisas enormes do quadro, né? Algumas temáticas também que a gente pode discutir em sala de aula, eles ainda estão lá com 10, 11 anos, então não estão ainda preparados para algumas temáticas, então o que fazer com eles, principalmente aí na questão do ensino religioso, né? Mas também agora pegando aí a questão do projeto de vida, né? Então, por isso eu convidei as duas, assim, para dar aí algumas ideias, né, narrarem, é um relato de experiência, né, que elas vão fazer hoje, né? Então, sinto-se à vontade, colegas, aí, para falarem conosco. Oi, boa tarde, com muito carinho e com admiração por cada um de vocês, principalmente pelo Rodrigo. Eu me disponibilizei, a Fernanda também tenho certeza. Vou dizer para vocês que eu estou nervosa, espero que tenha uns momentos bons de partilha. Eu sou uma professora encantada pelo ensino religioso e acredito que é um bom momento para a gente conversar e fazer uma boa partilha. Perfeito, Paula, boa tarde. Boa tarde, eu também, assim, estou transbordando alegria de estar aqui com vocês hoje, né, assim, na certeza de que a ideia é construir junto, né, aprender. Então, eu tenho minha formação é na filosofia, atualmente eu faço doutorado em educação, tenho trabalhado bastante a temática do projeto de vida, mas tenho a alegria de trabalhar com essa professora maravilhosa que é a Paula, e ter desenvolvido algumas propostas que nós tivemos, assim, ótimos resultados com o sexto ano, né, e aí trabalhando, assim, olhando para a parte teórica, né, do planejamento de aula, pensar em metodologias ativas, em significar conteúdos, e sabendo dos desafios, né, que o sexto ano, o sétimo ano nos trazem, assim, como período de adolescentes, né, ingressando, então, nessa fase de desenvolvimento, nós também pensamos em um momento bem especial, assim, aqui com vocês. Espero que vocês gostem. Ao final, né, Paula, a gente vai deixar para vocês um material, assim, que esperamos que possa ser, que vocês possam usar com questões, para daqui a pouco, vou aplicar numa aula, vou ver se vai ser legal mesmo no contexto que eu dou aula. Então, a ideia é que possa agregar mesmo, sabe? Porque a gente sabe como é corrido, né? A dinâmica, assim, da vida de sala de aula. E a gente, por mais que goste muito de ter um planejamento sempre bem organizadinho, às vezes, né, com as demandas, algumas ideias podem vir a auxiliar e potencializar as práticas. Então, esse é o intuito, assim, né? Com o convite do Rodrigo, ele explicou, nós pensamos muito e pensamos em compartilhar com vocês algumas práticas, olhando um pouco, né, para a área de ensino religioso, então, contemplada da BNCC, pensando um pouquinho em relação a essas competências, né, que são desenvolvidas, mas que daqui a pouco podem ser trabalhadas também em projeto de vida, né? A gente teve a experiência de vir desenvolvendo algumas questões relacionadas a projeto de vida há algum tempo, então acho que vai ser bem bacana. Quero também dizer para vocês que... Estão me escutando bem. Eu estou com a janela aberta aqui da sala. Sim, tá bom, tá bom. Eu quero dizer para vocês que muitos da nossa junção da filosofia e do ensino religioso foi na pandemia, porque nós tivemos que nos reestruturar. E criamos, deu certo, levamos para a coordenação,
e continua até hoje essa parceria, mesmo a gente estando no presencial. Então, isso é bem importante. Compartilha, Fê? Ai, por favor, pode compartilhar. E depois eu compartilho aqui o outro material. Só um pouquinho. Se consigo agora. Se vocês enxergam, só não sei o som, como é que tá. Estão enxergando? Tá tudo ótimo. Só colocar a apresentação inteira. Perfeito. Então, pessoal, assim, a gente pensou, né, no planejamento em trazer algumas questões relacionadas a planejamento e prática de sala de aula. Então, aqui nós pensamos, assim, quando falamos em ensino religioso, em projeto de vida, alguns eixos, assim, importantes, né, e tenho certeza que vocês também trazem isso nas suas práticas, mas a ideia da contextualização daquilo que é colocado, né, e às vezes a dificuldade de contextualizar alguns conteúdos, né, para os estudantes. Então, dessa dificuldade, como significar essas aprendizagens, né, como dialogar com esses estudantes, mostrando a dimensão que muitas vezes é muito profunda, né? As ciências humanas, ela tem isso. Como colocar esses conteúdos em prática, né? Dentro de uma área que ela é a área teórica também, né? Uma área que necessita dessa teoria. E essa possibilidade de abstração de conteúdo é ainda, no sexto ano, algo a ser desenvolvido. Então, assim, eles precisam no concreto, sétimo ano também, os anos finais de modo geral, mas essa transição, né, do sexto, sétimo ano, necessita esse olhar de como concretizar, né, como proporcionar, a gente colocou ali, experiências para esse estudante, né? E aí, claro, entra uma perspectiva que se tem falado muito e é uma temática, né, de fato, em voga dentro da educação, que é as metodologias ativas, diversificar metodologias. Então, muito se fala, né, mas é importante que a gente olhe também para os desafios de sala de aula. A gente precisa dar conta do calendário, a gente precisa olhar para aquela semana lá de provas, que daqui a pouco pega uma aula, né, enfim, que a gente tinha planejado. Então, aqui, a ideia é olhar, sim, para esses eixos. A gente vai falar rapidamente sobre as habilidades ali da BNCC, da área de ensino religioso, mas também pensar assim, como é que eu posso diversificar conteúdos dentro de conceitos, muitas vezes, né, que exigem uma abstração. Como é que a gente vai trazer isso para a prática, né? Como falar um pouquinho mais a linguagem desse estudante que tem outros tantos desafios no período da adolescência. Então, a ideia é contextualizar um pouco mais essas 4 perspectivas. Claro que a gente não pode esquecer também que nós estamos numa época de uma gurizada de sexto ano totalmente diferente daquilo que nós tínhamos lá em 2018. Mas, mesmo assim, o grande desafio é fazer acontecer. Então, nós temos esse cuidado. Próxima, Fê. Tu que coordena aí. Sim, pode passar. Aí aqui, claro, aqui a gente não vai ficar muito, né, mas só para tentar também demonstrar, né, como base teórica, assim, de norteamento mesmo, quais são as proposições, né, que a gente considerou para trazer também para vocês, né, olhando para as competências da área de ensino religioso, olhando para a PNCC, que traz as perspectivas de conhecer as tradições, movimentos religiosos, né? Tem a dimensão ética, né? A dimensão moral, uma abordagem de conteúdo bem dialógica, trabalhando questões de sociedade, de saúde, né, de meio ambiente, tecnologia. Então, na verdade, um olhar, né, bem amplo e que muitas vezes em sala de aula, né, como a gente pode trabalhar e desenvolver essas competências dentro dos espaços que muitas vezes são pequenos, né, que nós temos dentro dessa dimensão do todo. Então, aqui, só para retomar, né, e trazer algumas perspectivas das competências específicas de ensino, para olhar para as nossas sugestões, as ideias que vão vir aí em relação às práticas em sala de aula.
Acho que pode passar. Então, a gente vai começar aqui, botamos um slide mais, assim, feitado, para falar um pouquinho a importância, né, da gente tentar relacionar mídias visuais e na certeza de que é uma prática, né, que todos conhecem, mas que, de certa forma, a gente, às vezes, né, acaba ficando com algum receio em trazer algum filme, alguma temática, mas quão efetivo pode ser essa prática, né? Por exemplo, um filme que chama muito atenção para trabalhar questões das ciências humanas, ensino religioso, autoconhecimento, é o filme do Kung Fu Panda. Kung Fu Panda, esse filme, ele traz questões, inclusive eu, assim, sou da filosofia, ele traz questões da filosofia socrática, mas, claro, né, trazendo aqui para o ensino religioso, o filme, ele traz uma dimensão, assim, de autoconhecimento que também pode ser explorado no projeto de vida. Vou pedir para a Paula dar o play no filme, só para a gente, é um trechinho bem pequenininho, tá, gente? Só para a gente entender um pouquinho a dinâmica. Estão ouvindo? Não. Ixi. Eu não sei como compartilhar áudio aqui no... Qualquer coisa não precisa também, a gente, né? Porque nós deixamos isso tudo disponível para vocês depois. E aí, vocês podem olhar... Compartilhar a tela, tem um link, uma opção ali que é compartilhar com um som, uma coisa assim. Não, é compartilhar quando ela quer gravar. Era um vídeo do YouTube. Aí tem que ser compartilhar. Não ouvi. Então, compartilhar. Qualquer coisa eu posso tentar compartilhar, Paula. Uma guia. Ali, compartilhar uma guia Aí com ele vídeo. escolhe a guia e sai. Aqui. Foi humilhante. Eu soube. Quem te contou? Sim, A agora tigresa te sim. contou? Eu ouvi do macaco, da garça, do louva-a-Deus, do seu pai, da senhora Shaw, da lojinha, daqueles 2 patos que passaram e... A tigresa me contou. Pois ela também contou que não vai se repetir, porque eu cansei. De ensinar ou de ser humilhado? Dos dois. Eu não sei por que você pensou que eu saberia dar aula. Oh, claro que não saberia. O quê? Você armou pra eu me dar mal? Por quê? Se você só fizer o que sabe, nunca será mais do que é agora. Eu não quero ser mais. Gosto de quem eu sou. Você nem sabe quem você é. O que você... É claro que eu sei. Eu sou o dragão guerreiro. E o que significa isso, dragão guerreiro? Significa, tipo, sei lá, sair por aí socando e chutando e defendendo o vale. É isso, né? Socando e chutando? Você acha que é isso que o grande mestre Hugo viu em você? Uma profecia de 500 anos realizada para você passar seus dias chutando os outros e correndo pela cidade cumprimentando o povo? E não é? Não! Hugo viu grandeza em você, Paul, contrariando minha decisão. Mais do que você em si mesmo, um poder incrível o aguarda. Poder além de qualquer coisa que tenha imaginado. E aí, eu acho que a gente pode pausar, Paula, assim, só para... Aí continua, né, o diálogo deles ali, o Paul ali, o Panda vai trazer essas dimensões em relação a não se conhecer, a não entender ali, né, o seu papel enquanto dragão guerreiro, e às vezes eles conhecem muito mais do que a gente. É um filme bem atual, já está na 3ª edição, e traz várias perspectivas, assim, até mesmo de espiritualidade, e relacionada a projetos de vida. Depois a gente deixa para vocês assistirem na íntegra, de ter que se conhecer, então, para entender, né, como desempenhar um papel. Eu já tive a experiência de trabalhar com eles em sala de aula e, assim, desenvolvemos um debate bem bacana em torno, a ponto de depois eles contarem que assistiram o filme de novo e olharam com outra perspectiva, né, o filme. E pensar, né, que quando a gente traz para eles uma temática
que muitas vezes ela é teórica, né? A gente não pode ficar apenas na explicação, por exemplo, um projeto de vida. Claro, a gente pode trazer para eles a perspectiva, o que significa, uma dimensão a ser trabalhada, o que é um autoconhecimento, né? Que a gente vem falando tanto. Mas quando existem, né, essas relações, a gente consegue transpor esse conteúdo para coisas que são mais acessíveis para eles no dia a dia, né? Essas reflexões, elas se tornam mais efetivas, assim, na significação desses estudantes. Então, esse é um filme bem bacana de trabalhar em sala de aula e que vale a pena, assim, de trabalhar. Agora tem no chat aqui, eu não estou acostumada com... Agora tem no chat. A Lecimara falou que trabalhou um outro vídeo desse filme no projeto de vida. Isso! Teve um aluno que se emocionou. Que legal, Lecimara, perfeito. Eu sei, ele fala, o Panda, gente, o Paul ali, eu chamava de Panda. E quando levei para a sala de aula, eles começaram, Paul, eu falava Panda e eles me corrigiam. Eu aprendi que era o Paul. Então, o Panda, ele traz, é isso mesmo, ele traz questões relacionadas ao autoconhecimento bem legais. Assim, ele está num processo de descoberta, de entender, bem bacana. É um filme, assim, que, claro, né, dá para trabalhar questões, inclusive, de espiritualidade. Tem uma parte que eles falam sobre, assim, acreditar, né, crer naquilo que eles se propõem. Então, é muito bacana. Que legal, né, Sara? Obrigada pelo teu relato. É que eu tô sem... Ali, Paula, o Luciano colocou Matrix. Eu trabalho, Luciano, Matrix, tá? Como é que eu faço? Eu depois até posso incluir nesse material, tá? Matrix é muito legal. Tem 2 filmes nessa linha do Matrix que daí eu sugiro. Matrix e Show de Truman. Eu acho que vocês conhecem Show de Truman, acho que é um filme... Eu acho até que eles têm mais ou menos, foram lançados no mesmo ano, se não falha a memória. Mas o Matrix, eu trabalho com eles, eu sempre trabalho em alguns trechos, né? Então, o Matrix, a gente discute sobre aparência e realidade, o que é realidade. Com certeza, Matrix, assim, é um filme que tem muitas coisas bacanas. Pode deixar, eu mando para o Rodrigo esse material que a gente está mostrando, com certeza a gente vai compartilhar. Eu só vou até anotar depois para mandar esse do Matrix. Eu tenho um material que eu fiz para eles, e aí eu trabalhei em filosofia quando dialoguei com eles sobre o mito da caverna. Então, a gente conversa sobre a saída da caverna, o quão difícil é sair da caverna e das nossas cavernas diárias, né, da nossa ilusão da realidade, e o papel ali do Neo, né, o protagonista no Matrix, de fazer a escolha da pílula ali, da verdade, né, e daí eles começam a teorizar a Matrix. Eu acho genial, porque daí eles começam, mas será, Sora, que nós estamos todos, né, daqui a pouco em cápsulas, e nada do que a gente vive é real? E aí eu já faço uma provocação para o pessoal, se tudo isso é um sonho, né, e na verdade muito bem arquitetado. Então é bem bacana, vale muito a pena. Acho que são filmes que eles gostam. Com Matrix ainda, gente, ganhou mais força com o lançamento do último. Eu acho que foi lançado ano passado. Eu sei que eu vi, acho que esse ano, mas ele ganhou mais força. Daí eu falo Matrix, eles já sabem o que é. Antes eu falava no 6º e no 7º, eles não sabiam, eles conheciam comigo. A única questão, assim, que eu né, sempre deixo é que Matrix, a primeira edição, a faixa etária, a classificação indicativa é 14 anos. Mas eu trabalho com 7º, tá? E sempre foi bem tranquilo em relação aos trechos escolhidos, então foi bem bacana. E é um filme crítico, muito legal de usar. Show de Truman, a mesma questão, assim, de aparência, a realidade, viver no automático, se questionar sobre as questões, sobre as crenças que circulam, então, assim, que nos circundam, né? Então, assim, vale muito a pena investir na utilização de mídias visuais com eles, porque é algo que contextualiza, significa mais. Aí, Adriana, Luciano, pessoal, vou deixar depois esse material do Matrix também. Eu não consigo ver o chat.
Eu vou falando aqui, Paula, fica bem Tá tranquilo. bem. Então, vá. Aqui, gente, até, Paula, quando eu sugeri esse material, eu lembrei daquele vídeo que tu utiliza do The Voice em algumas Sim, aulas. E, assim, eles adoram. Por quê? Eu acho que a música, a arte, de modo geral, né, pessoal? Mas a música, ela tem uma... envolve os estudantes de maneira, assim, traz significado, né? Eles conseguem parar. Eu acho que é um ponto importante. A gente tem uma geração, a gente tem... Paula estava dizendo antes, né? Que precisou se adaptar, talvez readaptar ao contexto presencial. E apresentam alguns desafios, né? Então, assim, às vezes, eles não querem ler um texto muito grande, né? Nem faz tanto sentido para eles a leitura de um texto, né? E aí a gente fica, claro, enquanto educadores, nós temos o compromisso de desenvolver com eles essa habilidade. Entretanto, a gente também precisa diversificar essas formas de desenvolvimento. Então, acabamos muitas vezes, né, investindo em texto, sim, mas quando nós podemos investir numa música sobre o conteúdo, vale muito a pena, porque acho que a música é uma das formas que faz o estudante, dependendo da música, mas parar, né, para escutar aquilo que está sendo passado e significar a seu modo, né? Ou seja, ele vai trazer a reflexão dele. E aí, assim, uma sugestão sempre quando for uma música, né, aplicada, deixem questões bem abertas, né, para eles desenvolverem as reflexões. A Adriana coloca que utiliza músicas nas aulas, até como perfeito, até como ferramenta de autoconhecimento, autoanálise. Geralmente as emoções afloram. A Ana Paula perfeito. também. Eu coloco, então, assim, quando a Fernanda falou do The Voice, eu pego aquela música Aleluia, cantada em diferentes tipos de língua. 5 línguas. Tem um menino, tem um jovem, tem um cantor famoso, tem isso. E depois eu solto a última música, que não é, né, do Aleluia, mas é cantada por uma irmã, uma freira que vai para o The Voice e faz o maior sucesso. E aí entra, por que não uma freira? Por que a gente tem esse preconceito? E quando ela aparece cantando e os jurados, quando viram e se dão conta que é uma freira, é fantástico de ver. Eu vou mandar esses vídeos também para o Rodrigo para passar para vocês, até para fazer essa análise, né? Os diferentes tipos de pessoas, as diferentes formas de crer, as diferentes formas de ser, e a importância da gente ir conhecendo e reconhecendo, principalmente vai buscar essa questão da tolerância. Eu não sou assim, mas eu sei que tem pessoas diferentes de mim, que pensam diferente de mim, que creem diferente de mim, e eu começo a desenvolver essa habilidade da tolerância. Eu tenho falado muito disso, porque num desses dias, assim, até eu peguei numa turma, um menino que estavam combinando de ir para enfim, acho que era no shopping, assistir um filme, e aí ele falou para a gurizada, não, mas eu não posso, que eu tenho missa. E alguém virou e disse, oi, tu vai na missa? E aí, passou umas 2 semanas, deixei passar e volto com esse assunto, porque, sim, vou na missa. Minha família cultua isso. E quando eu abro a boca para dizer, como assim tu vai na missa, né? Entre eles, eu estou alimentando a sementinha da intolerância. E aí, nesses dias mesmo, eu estava passando, eu moro aqui perto de uma escola batista, e a gurizada estava fazendo, acho que, uma missão, enfim, era jovens, e eles me pegaram na rua para conversar e fazer uma evangelização, fazer uma ação, enfim. E aí eu falava para eles, a gurizada, os evangélicos, eles passam, sim, um sábado ou um domingo inteiro fazendo lá, estudando, participando e tal. E se eu entendo, eu não sou dessa religião, mas eu respeito e eu valorizo a importância de nós que trabalhamos com essa temática das religiões, conhecer os detalhes, conhecer as minúcias, conhecer os textos sagrados, no sentido de dizer são diferentes e dão sentido à vida de cada pessoa, e que somos todos diferentes, nós não somos iguais. Às vezes, nas próprias famílias, temos diferentes religiões, né? E o bacana nisso é aquilo que me conecta, aquilo que me aproxima, ok.
o que não me aproxima, eu respeito, eu aceito. O grande problema é a intolerância. Não, a minha religião é melhor do que a tua. Então, desde pequeno, e vou dizer para vocês, olha, eu estou no Rosário desde 2006, nós nunca tivemos um caso de intolerância religiosa lá dentro. Sim, é uma escola católica, mas é uma escola que tem todas as religiões, inclusive crianças e adolescentes ateus e famílias ateus, que entendem isso. Então, a importância da gente nesse meio, na música, no filme, e passando assim, esses elementos que está ali na BNCC, extremamente complexo e importante de ser trabalhado de pequenininho. A Fernanda caiu, mas acho que ela está entrando agora aqui já de novo, porque aqui apareceu que ela está entrando. Só voltou. Não fui eu que derrubei ela. Não, acho que foi ali questão de conexão, mas eu só aproveitando... Sim. Só aproveitando, Paula, essa questão que tu falou, acho bem relevante isso, né, desse trabalho. É um trabalho interreligioso, né, que a gente acaba fazendo, né, construindo com estudantes. E aproveitando a fala de vocês sobre trabalho com música, agora em setembro, na semana passada, foi enviado cada supervisora ganhou supervisor é ex-supervisor, tem escola que é supervisor, ganhou uma pastinha com os documentos, os planos de trabalho que a gente vai construir, planos de estudos. E dentro também foi um projeto, que é o projeto ERER, né, projeto de educação das relações étnico-raciais. E daí ele tem orientação sobre um trabalho que vai ser feito pelas escolas em novembro, pela questão afro-brasileira, quilombola, indígena. E daí eu vou colocar, então, junto com esse material que as professoras Paula e Fernanda vão enviar, uma atividade que é com uma música, que é Bigger, da Beyoncé, que eu faço lá com os 8º anos, agora quando trabalho África, que fala exatamente sobre a questão da ancestralidade, do legado, o que tu vai deixar o que tu está deixando nas pessoas agora, né, e o que tu vai deixar para as gerações futuras, né, para a gente ter essa questão também de responsabilidade enquanto um membro da sociedade, né, que é algo que a gente vai fazendo, a gente vai falando coisas na internet, falando coisas na sala de aula, né, nós não, assim, no caso dos estudantes, né, sem aquela responsabilidade do que está sendo dito, do que está sendo veiculado, né, então é importante a gente pensar nas nossas falas e atitudes, né, fazê-los pensarem, né, nas suas falas e atitudes. Inclusive, ontem eu e a Fernanda conversávamos sobre essa questão de novembro e do mês da consciência negra, enfim, a Fernanda disse, o Estado trabalha bastante com isso. Mas gostaria de só compartilhar com vocês, assim, eu preparo na semana ou no mês, enfim, uma atividade ou só brincadeiras africanas. Nós temos as nossas raízes, né? Então, as brincadeiras africanas, eu também vou colocar para vocês, provavelmente vocês conhecem até mais do que eu, mas a importância deles conhecerem, muitas vezes eles dizem, nossa, eu já tinha visto isso, mas jamais me passou que poderia ser de uma outra cultura, assim como nós temos outras coisas na nossa vida que fazem parte da cultura africana e que a gente não valoriza. A importância também da gente falar disso, eles gostam disso. Aí, sim, é uma aula que é no pátio, já organizada, e os professores dizem que eu vou brincar no pátio, né, Rodrigo? E aí, então, a importância deles fazerem essa vivência, além de ser lúdica, com brincadeiras, eles gostam bastante de conhecer e reconhecer de onde vem a nossa história, é a nossa história. Então, eu também vou colocar, mesmo se vocês tendo bastante material, colocar isso para o Rodrigo enviar para vocês. Tá aí, Fê, que eu não te enxergo. Eu tô aqui, eu tô aqui. Eles adoram essa atividade da professora Paula. Ficam ansiosos por isso. E é bacana, né? Porque toda vez que a gente consegue, tem a possibilidade de tirá-los do ambiente de sala de aula, né? De diversificar também o ambiente que eles estão, pátio, né? Então, aquele que aprende mais pelo movimento, né? A gente sabe que são diferentes formas de aprendizagem. Aquele que consegue aprender, né, que é mais sinestésico, que precisa se movimentar mais, mesmo para habilidades socioemocionais, né, como dinâmicas, também é algo muito, muito interessante. Agora eu perdi todas as mensagens aqui do chat, como eu caí, tive que entrar de novo, mas como vocês colocaram, né, de trabalhar com a música, também como uma maneira de inspirar, por exemplo, o projeto de vida, da mesma forma, né, então às vezes
trazer uma playlist lá, pode até construir com os estudantes em algum momento, né, fazer uma pré-seleção, porque às vezes a gente sabe, né, que algum vocabulário, alguma música pode não estar errada ali, mas acho que a música ela tem essa capacidade de abstração, que é uma das questões, né, talvez um dos desafios relacionados ao sétimo ano, né, como contextualizar um conteúdo, como fazê-los conseguir parar também para refletir, porque nós vivemos uma aceleração, né? Os estudantes, eles também são muito acelerados, eles têm muitos estímulos, né? Seja das redes sociais, ou agora com esse retorno à presencialidade, né? Que vem acontecendo. Então, também que a gente possa buscar essas ferramentas como um auxílio. Ah, tá, Nós Ana Paula. vamos... Não é o Rodrigo, né? Eu estou respondendo, mas é o Rodrigo. Tá. É o Rodrigo. Opa, deixa eu parar aqui para não adiantar. A música, vocês chegaram a dar uma olhadinha na letra? Enfim, não, sei se nós não... Eu não passei, vou passar agora, então. O legal dessa música, gente, na verdade, é que é uma música bem reflexiva, assim, do Nenhum de Nós. Não, eu trabalhei essa música com o sexto ano, tá? E eles conheciam Nenhum de Nós, mas eles não conheciam essa música, eles conheciam algumas. Então foi bacana também trazer uma música que era nova para eles, porque eles acharam algo novo para conhecer ali, escutar. Então eles pediram para escutar tanto na aula que nós começamos a debater, e falaram que levaram para casa para escutar. Então, assim, levaram para casa no sentido de acessar em casa. Então, foi bem bacana vendo eles conhecendo uma música daqui a pouco diferente, mas como ela tinha uma batidinha legal, eu achei que não ia ficar cansativo ali para eles, e toquei, tipo, deixar a Paula colocar só uma partezinha. Agora eu vou deitar e penso que amanhã eu tenho tanto para fazer. Eu tenho tantos lugares para ir, eu tenho tanto a dizer e muito o que conversar. Amanhã eu vou querer te encontrar, olhar nos olhos, te fazer acreditar. Daqui pra frente eu sei que eu posso melhorar. Pura verdade, pode crer, eu tenho muito que conquistar. Amanhã eu tenho rodas pra girar. Amanhã eu tenho curvas, tenho retas. Amanhã eu tenho ideias, tenho metas. Amanhã eu quero ser uma pessoa inquieta. Eu acho que ficou bom quando a gente fala que aí agora nessa linha que a música segue, e ela traz várias possibilidades, assim, é uma música bem bacana, é uma pessoa inquieta, né? Essa parte aí de questionar. Ali são três questõezinhas relacionadas à música, aqui mais de projeto de vida, tá? A gente trabalha projetos de vida nos anos finais com um conteúdo assim dentro, né? Para desenvolver algumas habilidades ali. Então, nós temos essa temática, tá? No sexto ano, não na aula de projeto de vida em si, apesar de que a gente tenha um projeto de vida no ensino médio, a gente faz alguns eixos nos anos finais, que é importante, né? Esse desenvolvimento, essa continuidade, visto que agora entrou também, né? Como mais efetivo no ensino médio, mas veio também, mas está presente na BNCC, vem sendo bastante debatido, e em aula, né? Seja na aula de ensino religioso, a gente consegue explorar. Então, é só uma sugestão mesmo aqui relacionada a essa temática, né? Enfim, não necessariamente precisa ser sobre projeto de vida, essa música ela é bem bacana.
Adriana coloca aqui, trabalhei, tô de saco cheio da banda gaúcha, Garotos da Rua em projeto de vida. Que legal, vou procurar depois. Nossa, obrigada pela dica, adorei, Adriana. Vou anotar aqui depois para escutar. Que legal, né, essa troca, assim. Eu acho que a música, ela tem essa capacidade, né, e eles se envolvem, a gente depois dialoga, é muito bacana. E uma das coisas que nós vimos também ali na escola, os sextos anos tem música, e eles fizeram um projeto de trabalhar com as bandas gaúchas, depois fizeram toda uma releitura, então é importante, todos acabam se envolvendo de alguma forma, então isso é bem importante. Vamos ver. Não, na ocasião eles tinham conhecido nenhum de nós, até não contei, até esqueci esse detalhe, e daí nenhum de nós veio aqui, fez uma manhã de conversa com eles, e daí eu puxei a música, foi onde comecei a procurar, e achei essa música legal, então né, eu tentei juntar as perspectivas, mas também adorei a ideia, a gente tem que trazer, né, aproveitar músicas, às vezes algumas letras, né, de hip hop que eles gostam, tem uma temática bacana, então, assim, vale a pena investir, né, é um recurso a ser explorado e que engaja bastante. Pode passar, Paula, aqui, tá? Aqui tem um efeito. Gente, aqui a gente trouxe como temática também de cuidado, né? Até esqueci de enfatizar ali, mas se a gente olhar para as competências específicas da BNCC, vem essa temática, né? Do autocuidado, do cuidar de si, né? Reconhecer e cuidar de si. E aí, olhando, né, para a complexidade que é a vida, nós vamos trazer um breve relato para vocês de uma atividade, uma sugestão de atividade para desenvolver, né? Pode ser na aula de projeto de vida, mas pode ser na aula de ensino religioso, né? Por quê? Porque é uma proposta que a gente vem fazendo, vem aperfeiçoando, já está, né, acho que na segunda edição, né, Paula? Segunda edição. E aí a gente pensou em compartilhar com vocês, porque nós vimos essa galera muito engajada, assim, em desenvolver essas reflexões, e é simples de fazer, assim, né? Então, vale a pena. Os relatos deles é uma coisa que veio complementar, que junto com o SOI nós temos todo um trabalho sobre o cuidado de si, o cuidado da sua vida, nós puxamos muito para isso desde pequenininho, por isso que foi criado esse projeto que a gente chama de o cuidado. Vamos ver se ele entra aqui. O Diário do Cuidado, nós chamamos. Isso também nós montamos na pandemia, não foi, Fê? No final da pandemia ali. E, Paula, aqui me surgiu que a gente pode mandar esse material que está aparecendo na tela ali, isso a gente não adicionou, mas depois, se vocês quiserem, a gente envia esse materialzinho com essas reflexões que nós fizemos, com esse passo a passo de planta, faz os registros, cria o diário, que foi bem bacana, e a gente só deixou no PPT. Mas se vocês acharem legal, a gente compartilha também. Bom, então esse é o nosso chamado Diário do Cuidado. Nós montamos esse foi um trabalho avaliativo, mas antes de ser avaliativo, ele foi totalmente reflexivo em aula, né? O que é o cuidado com a nossa vida? E aí nós trouxemos toda a simbologia que a nossa vida é como uma semente, que precisa ser regada, que precisa ser cuidada, que precisa de não muito sol, e aí, enfim, nós demos toda uma fala para isso. E aí nós os desafiamos a plantar uma semente, né? E neste plantar a semente, tinha que ter toda a questão do vaso, e aí todas essas partes, né, o passo a passo, entrou no nosso relatório. Não sei se eu vou conseguir parar por aqui, Fernanda. A primeira etapa ali, ó. A primeira etapa, então, nós os desafiamos a pensar na natureza, né, que a nossa vida também passa por isso. E nesse desafio, as coisas que podem ser recicladas, que podem ser usadas novamente de uma forma sem ir para um lixo, apesar de que muitas pessoas ainda se beneficiam de tudo aquilo que pode ser reciclado, e a gente tem que ter esse olhar extremamente carinhoso, no sentido de
cuidar os nossos descartes para irem até as cooperativas, e muitas pessoas vivem disso. Nós temos uma cooperativa que temos uma ligação junto com os maristas, que a gente faz questão de levar a gurizada para conhecer, para valorizar esse cuidado do descarte. Então, nós fizemos esse pensamento, que eles poderiam, então, buscar criar um vaso. O vaso seria uma primeira criação, e deveriam fotografar esse vaso, e esse vaso seria inserido nesta primeira parte do trabalho, né? Preparando um espaço para essa semente, que a semente seria a questão da sua própria vida. Alguma coisa aqui, Fê? Sim, não, perfeito, Paula, e foi muito bacana, porque ao eles selecionarem algum material, né, que eles pudessem reutilizar, seja um vaso que a planta não estava mais ali, ou uma caixa de leite que eles recortavam. Então, esse estímulo do material reutilizado, né, reciclado, foi interessante, né? Para alguns foi muito difícil, para outros, né, eles já começaram ali a pensar criativamente. Teve uns vasos, pessoal, que eles fizeram, virou uma melancia, parecia uma melancia, assim, então eles pintavam. A gente pediu que eles desenvolvessem e decorassem o vaso, de modo que aqueles elementos que eles decorassem, eles tivessem uma identificação. Então, começava por ali, e aí vem de novo, né, voltando ali para aquela questão dos eixos transdisciplinares que aparecem relacionados à competência, né, da área, que aborda a questão do meio ambiente, da nossa responsabilidade enquanto, né, seres vivos, e aí, claro, né, a gente já pode falar, já pode trazer para eles que menos de 10% do lixo que poderia ser reciclado é reciclado de fato na nossa sociedade. Então, assim, engajá-los nesse processo, que é uma ação pequena, mas que muitas vezes, né, já faz pensar ali no material que a gente está descartando. Então, os resultados foram muito legais, a gente foi acompanhando, a Paula vai me ajudando, né, como eu só tenho um período, ela tem 2, nós vamos acompanhando com eles mostram as fotos, eles ficam bem empolgados, assim, a ponto das famílias também depois nos darem retornos de que eles começaram a se preocupar em, né, a embalagem, a quantidade de plástico que tem na embalagem. Então, a gente vai... Cada etapa tem um significado, né? Bem importante. E aí, claro... Importante dizer que, assim, nós tivemos das famílias, nenhuma das famílias, nesses 2 anos, usou um vaso novo, comprou. Então, houve essa ajuda também. E aqui também a gente aproveita e já faz, eles nos dão um feedback disso, né? Como o ato de utilizar elementos sustentáveis no seu vaso pode ser comparado com a necessidade de cuidarmos da nossa casa comum, uma fala do Papa Francisco, né? Planeta Terra, nossa casa comum. Então, muito bacana o que vem. Depois disso, então, nós temos o plantar, o cultivar, né? Então, aqui, eles já têm o vaso, é hora agora de pensar na terra e de colocar a sua semente. Nós colocamos aqui para vocês uma semente de feijão, que é também o que pode fazer. Claro, a nossa é uma semente que foi comprada, que ela vem ali, o próprio nome, vem ali todos os valores, a gente escolhe os valores, então eles ganhavam isso, e quando nasce a planta, sai na folha o nome que está na semente. Mas a gente também quis colocar esse material para vocês, dizendo que sim, que dá para usar uma semente de feijão, e fica, eu acho que é o mesmo pé, porque essa semente que é modificada pela empresa aí, é um pé de feijão também. Até a estrutura que nasce é a mesma, porque quando quando o feijão brota, né, essa semente, ela pode ser cultivada no algodão, assim como o feijão, que tem a dinâmica ali do feijão, né, brotar no algodão, essa semente também. Então, alguns estudantes que já tinham feito, eles fazem sempre essa dinâmica do feijão nos anos iniciais, eles também plantaram a semente do feijão, então não necessariamente precisa, daqui a pouco, estimulá-los a usar a terra, eles podem fazer o espaço do vaso para receber, né, e podem fazer o cultivo do feijão. Então, assim, claro, a gente colocou essa semente aí, porque é uma dinâmica interessante, né, eles ficam meio ansiosos. Algumas dessas sementes, a gente vai falar sobre isso, né, Paula, elas não crescem, e aí a gente também tem uma reflexão sobre isso, mas o acompanhamento deles, eles
todo o registro que eles vão construindo, eles precisam trazer reflexões também que a gente vai deixando nos espaços ali do diário. Então, eles vão plantar, né, e eles vão se responsabilizar pela aquela semente. E aí, agora, né, seja semente do feijão, seja semente qualquer outra daqui a pouco, né, que seja... Por que a gente escolheu também, né, Paula, essa da palavra? Como ela é modificada, tá, gente? Até teve um estudante bem crítico que falou, mas, Sora, se ela é modificada, tem, né, a gente não tá falando só sobre a natureza. E, de fato, né, ela tem uma modificação ali que acelera ela. Então, o nome dela é semente mágica. Então, ela pode crescer dentro de 7 a 15 dias. Então, ela realmente acelera o crescimento dessa semente. Então, a gente, na primeira edição desse trabalho, a gente fez com pouquíssimo tempo de realização do trabalho. A gente estava apertado no calendário. Nossa. Nesse ano, nós fizemos com 1 mês o trabalho. Assim, quase 40 dias, né? E aí, a gente nem precisava ter usado uma semente acelerada. Ia ter brotado, né? Mas ela por isso que, né, só para fazer esse contraste do porquê também dessa semente mágica. E aí entra o nosso olhar, o nosso cuidado, né? A semente não cresceu, a semente não vingou, e aí fazer toda essa análise. Quantas vezes nós temos sonhos, e esses sonhos não vingam, a gente foi para os sonhos, a gente foi para o cuidado com a vida, a gente foi para uma série de coisas, né? A questão da alimentação, a questão do dormir bem, tudo isso faz parte do desenvolvimento de uma vida. Então, muito bacana, assim, quando eles param e fazem algumas reflexões. Eu não cuidei, ficou demais no sol, ou não deu. No meu caso mesmo, uma das sementes que eu plantei, ela simplesmente desapareceu, ela derreteu, né? E eu abri para ver o que tinha acontecido. Então, assim, são sonhos que não vingam, são sonhos, são momentos na vida da gente que a gente tem que parar e fazer uma boa reflexão. Essa foi uma parte bacana, assim, com eles, nesse sentido. Sim, deu tristeza, a minha planta, que vieram plantas lindíssimas, plantas mais ou menos, e aquelas que não vingaram. Então, isso é bem interessante para eles também. Daí, depois, nossa próxima etapa era o florescer. Bom, nessa parte aqui, então, era, né, o pensar mesmo. Se a terra era de boa qualidade, o ambiente tinha tal da luminosidade, água adequada, então eles tinham que nos mostrar como é que estava essa planta deles, fazer uma foto e nos contar qual foi o dia que nasceu, o período e como é que foi esse registro. Aí aqui que aparece muito forte o não vingou, não deu certo, não cresceu, ou cresceu pouco, enfim. Quer alguma coisa aqui, Fernanda? Não, mas dizer que essa parte final é muito bonita, assim, né, Paula? É muito gratificante essa parte final do diário, porque a gente começa a ver todo o processo que eles construíram, e aí eles chegam aqui e param, porque significou muito, eles cuidaram da semente, né? Então, assim, eles plantaram, eles pensaram no espaço, eles cuidavam, eles ficam ansiosos para ver se vai crescer ou não, se vai brotar ou não. Né? Eles vão lidando ali com uma série de sentimentos. Eles se sentem muitas vezes responsáveis se ela não cresceu e responsáveis se ela cresceu. Né? Então, eles trazem muito essa questão aqui da responsabilidade, né? Eu poderia ter cuidado melhor, poderia ter me esforçado mais, assim, de reconhecer algumas questões, preocupações, assim, como, eu né, vou deixar a planta na casa da mãe, vou para a casa do pai no final de semana, como é que eu faço? Deixa alguém responsável, eu levo. Então, eles nos trazem também essas questões, assim, de como cuidar dessa vida, desse ser vivo que depende deles. E aí, aqui, eles trazem muito forte, né? A gente passa, na última etapa, a refletir sobre o cuidado. E aí, aqui, eles vão nos relatar como foi o período. Desde lá de plantar, de cuidar, de lembrar, né, os desafios, se a planta não cresceu, se esqueceu, né, de regar ou se regou demais, como geralmente a gente faz no inverno, o que a gente já notou é que eles botam muita água e aí embolora, né, e aí eles nos trazem esse relato. A culpa foi minha, coloquei muita água, deveria ter colocado no sol, bem como a Paula disse, eles já vão fazendo um meia-culpa ali, né, uma análise, mas é bem interessante para trabalhar com eles, assim, a questão da frustração, porque eu vou dizer assim, que às vezes metade de uma turma cresceu, mesmo sendo a semente mágica,
e às vezes metade não cresceu, até por ser também o período que a gente usa do ano, e é muito interessante, porque, né, a gente sempre fala para eles que algumas coisas dão certo e realmente algumas coisas não dão mesmo, a gente se esforçando. Então a gente trabalha com eles uma série de questões e vem muitas coisas, né, que eles trazem, partilham com a turma. Então é uma etapa bem, bem interessante, assim, de autocrítica deles, de relato, desse acompanhamento. Nesse ano não foi tão forte, mas no ano passado, que nós entregamos, ainda fizemos uma forma diferente de entrega dessa semente, nós tivemos mais pais envolvidos, e nesse envolvimento foi bacana de ver, assim, essa conversa dos pais sobre o não crescer, sobre dar errado, alguns relatos de pais chegou até nós depois. Fala, Rodrigo. Então, eu acho importante isso, porque até lá no 9º ano tem no ensino religioso umas habilidades na BNCC sobre a reflexão sobre vida e morte, né, valorização da vida, e a gente sabe, né, que essas questões de valorização da vida são muito importantes na adolescência, né? A gente tem diversos casos de tentativa de suicídio, de automutilação, né, que o caminho para salvar isso é aí a valorização da vida, né. E me fez lembrar a atividade de vocês, uma professora do Mais Suave, trabalhando anos atrás, que para trabalhar a gravidez na adolescência, ela entregava um ovo para cada um. E eles tinham de levar o ovo para casa, tinham de trazer para a aula, tinham de levar para casa durante ali um tempo que ela estipulou, e eles tinham um trabalho escrito para fazer. E eles diziam, eu não entendo como é que isso pode, como ela quer, com um ovo, trabalhar a gravidez na adolescência. Tinha gente que não conseguia, porque lá era sala de aula ambiente, trocava de sala, não conseguia trocar de sala, porque já quebrava o ovo, né? E era para trabalhar essa noção de, imagine, como se um ovo tu não conseguir, não tá ali parado, né? Tu não conseguiu sair mais de 1 hora, imagine com uma criança, como ia ser a tua vida, né? Então, assim, lá no final, às vezes vem cai a ficha, né, daquele estalo neles, né, sobre a importância da atividade. No início pode ser plantar uma árvore, né, uma plantinha ali, né, mas depois eles vão começar a fazer as reflexões, né, as ligações. Tu sabe que em 2008, 2009, ensino religioso junto com o SOI, nós trabalhávamos muito a questão da gravidez na adolescência, o cuidado com a vida. Era outros tempos que hoje a gente nem pode mais. Mas, enfim, aí eu fiz uma fala, perguntei para todos eles como gostaria que fosse um filho, falamos sobre, enfim, veio pessoas trabalhar sobre a gravidez na adolescência, os cuidados, os perigos, o que era uma criança. E aí eu desafiei eles a isso, só que foi valendo nota, aonde eu comprei os ovos, né? Coloquei um carimbo do colégio e o nome que eles queriam, de cada criança, imagina, são quantas turmas. E aí eu entreguei para eles e por uma semana eles deveriam de cuidar com todo um cronograma assim, de horário, de manhã, de tarde, de noite, como é que eles iam sair, como é que iam cuidar. Muito legal, assim, até esses dias eu estava olhando aqui, tinha um menino que ele precisava de nota em ensino religioso, e ele foi perfeito, inclusive colocando o ovo próximo ao computador, né? Era um teclado, assim, trabalhando junto com o papai, fazia foto e para inserir no trabalho. Então, é uma forma lúdica e, ao mesmo tempo, extremamente complexa, porque o ovo é super frágil, assim como uma criança, pode bater e cai, pode, enfim, tudo pode acontecer. E eu sempre vi como extremamente positivo. Esse material até eu usei, não sei de onde, era de uma universidade que usou, que os professores fizeram, e nós adaptamos para o 7º ano naquela época. Até esses dias a gurizada andava em função de novamente usar isso. Só que hoje em dia é mais arriscado. Temos outras. A gurizada já não é tão cuidadosa. Vamos, Fê? Sim, podemos passar aqui. Então, esse é o nosso diário eu acho cuidado. que aqui, na verdade, a gente até já colocou, né? Mas ali nós colocamos do ladinho, Paulo, se der para voltar bem pequenininho, amarelinho no lado, tem só uma cartilha que a gente faz depois que termina esse trabalho, a continuidade é uma cartilha de projeto de vida,
Aí a gente entra nessa temática mais a fundo, aí eles colocam habilidades que eles têm, defeitos, o que eles fazem com isso. Então, eles vão desenvolvendo ali sonhos que eles têm para o futuro. E esse ano até um estudante falou, professora, mas então essa cartilha tem a ver com a planta que a gente cuidou. E me chamou a atenção, né? A gente ainda não tinha dito nada. E ele fez a relação ali, né, do desenvolvimento da atividade. Então, a gente continua trabalhando com essa dimensão. Então, o diário tem continuidade, né? Esse ano a gente está com semestralidade aqui, então a gente organizou de modos diferentes, mas ano passado nós fizemos na mesma linha. Acho que então é importante dizer que do lúdico acaba se tornando uma forma mais complexa até dos registros deles, né? Então, a gente sempre pensa nisso também. Exige na escrita, uma escrita bem feita daquilo que eles estão pensando, daquilo que estão, então, vivenciando. Aí ali até a gente já pode passar, a gente acabou falando, né? Mas aqui são algumas das perguntas que nós fizemos ali no diário, né? Do cuidado, da semente. Então, ali, como a gente relatou por vocês, aqui são algumas delas. Pode passar. Porque aí, agora que não era muito obrigada ainda. Agora a gente vai compartilhar com vocês, pessoal, alguns exemplos de atividades, assim, que envolvem teoria, prática, que nós fizemos, que nós organizamos um material para deixar para vocês, tá? Para vocês poderem, assim, usem à vontade. Eu vou compartilhar aqui um Word, deixa eu ver se eu consigo compartilhar. A gente já deixou em Word para ficar mais... Eu não sei se eu sei compartilhar. Né? Eu tenho ele aberto aqui. Tá compartilhando já, tá começando. Já? Tá. Só que tu tem que clicar na aba dele ali para ele aparecer. Tu já abriu, Word? Entendi, peraí. Então, peraí que clica eu fiz nele, errado. abre ele, tu vai ficar olhando só para ele daí. Tu não enxerga as coisas. É que lá na outra escola a gente usa a Microsoft, né? Aqui é a Google, então é diferente os locais aqui para clicar. Né? Quer que eu faça, Fê? Eu acho que... Vou só fazer uma última tentativa. Aqui vocês enxergam, não? Sim, tá abrindo. Sim, abriu. Agora foi. Tá. Foi. Isso. Então, aqui foram algumas atividades que nós reunimos, tá? Para deixar e trazer, assim, exemplos. Aqui, claro, aqui está no modelo digital, mas dá para imprimir, fazer em aula, né? Não, assim, escrito, não precisa necessariamente ser online, né? Que também muitos a gente foi desenvolvendo de 2020 para cá, mas assim, são exemplos, né? Porque daí vem um ponto. Trabalhar com eles questões de como pensar em intervenções, né? Então, esse exemplo aqui, eles precisavam pensar em construir um mundo ideal e mais humano. Então, assim, pensar em valores, em princípios, mas como isso é muito subjetivo, é teórico demais, né? Assim, só os valores, nós colocamos algumas linhas para eles pensarem. Então, assim, quais são os valores perante a natureza, o colégio, a família de vocês, os amigos. Então, muitas dessas atividades, vocês vão ver, elas trabalham questões relacionadas a uma proposta de intervenção que eles tenham que pensar, ou que eles tenham que usar a criatividade, ou que tenham alguma necessidade de pensar em uma questão nova, autoral, assim, né? Então, a ideia, a partir dessas questões, assim, pensa nos valores contextualizados, né? Trabalhar um dilema com eles, alguma coisa em relação a isso, para falar sobre a questão da ética, por exemplo, né, que vem também ali na linha do ensino religioso. Então, aqui a gente desenvolve bastante com eles quando a gente contextualiza, cria uma situação, problema, né? Então, trabalhar aqui não é o caso, mas trabalhar baseado numa problemática que eles têm que resolver. Então, aqui, né, a gente selecionou espaços mesmo, quais seriam os valores
para um mundo ideal, para um mundo mais humano. E aí, aqui, ensino religioso, a Paula estava trabalhando a questão do Kairos, do Cronos. Então, foi bem interessante. Fernanda, o professor Luciano botou aqui, né? Por meio dessa atividade é possível tratar dos grandes temas de filosofia, como a amizade, a morte, a existência, amor. E eu estava aqui tentando buscar, assim, aonde que eu vi isso. Na semana passada teve formação com os supervisores e supervisoras aqui da rede municipal, e a formação iniciou, a abertura foi explicando o Cronos e Kairos. Eles utilizaram essa temática para falar sobre a questão do tempo, que a gente está agora pensando em planejamento já para 2023, e daí elas iniciaram a formação com os supervisores a partir deste mito. E é muito bacana ver eles descobrindo, né, o valor do Cronos, que a gente está sempre correndo, e, ao mesmo tempo, o tempo Kairos ser mais saboreado, mais vivido durante um dia. Então, imagina, 6º ano, eles nos surpreendem positivamente. Não, é uma temática muito bacana de trabalhar, né? E essa relação com o tempo também a gente poderia pensar, inclusive, em diversificar, trazer questões audiovisuais ali que a gente já expôs, mas é uma temática bacana, assim, que eles gostam, né? Eles ficam engajados, eles querem pensar também, né? Toda vez que a gente consegue contextualizar para a vida, né, para a nossa vida, é significativo. Então, aqui, pessoal, a gente trouxe para eles algo que acho muito válido, né, trabalhar nas ciências humanas, é fundamental, análise de imagens, análise de obras de artes, né, então aqui a gente tem uma questão reflexiva, que é mais teórica, essa proposta em que eles tiveram que analisar a pintura, né, do Michelangelo, e eu achei legal, eu e a Paula, como a gente estava organizando aqui, porque, assim, pessoal, tem uns recursos, né, eu sei que vocês conhecem também, mas às vezes, né, a gente estava mencionando antes, são tantas as demandas que é legal lembrar, assim, de todas as possibilidades. Mas agora tem todo um recurso de fazer um tour virtual, né, daqui a pouco reservar alguma sala lá de vídeo e entrar nos espaços, por exemplo, a Paula usa aqui tem uma dinâmica que ela usa um vídeo, acho que até é um vídeo, em que eles conseguem olhar todas as pinturas da Capela Sistina, ou, né, tem possibilidades de tour virtual em alguns museus. Então, tirá-los, assim, num contexto, né, brincar, assim, de uma viagem virtual, fazer uma proposição, né, sair de um contexto só teórico, né, para trabalhar, às vezes, essas questões que são teóricas, questões que podem ser relacionadas, né, uma visita virtual no museu, né, sempre que possível, também é válido, né, apesar de que, claro, que presencial é sempre mais gostoso, mas o online nos possibilita, né, democratiza esse acesso a espaços que, às vezes, a gente não tem, né, tanta tranquilidade em conhecer. Então, vale a pena investir, que é só um exemplo. Eu me recordo que essa atividade a Paula já tinha feito um tour virtual ali com eles, na Capela Sistina, e aí é um material até que a gente pode procurar, né, Paula? Agora eu não lembro, mas eu lembro que tu consegue ir pro lado que tu queres, né? Não lembro se é o site do Museu do Vaticano, agora não me veio na mente. Eu posso passar aqui, Paula, tudo certo? Será que travou? A Paula está com o microfone fechado. Não, estava mudo. Posso passar. Esse material também eu entrego para o Rodrigo, esse vídeo, para passear na Capela Sistina e enxergar todas as obras de arte lá. Na verdade, eu desafiava eles, porque esse material é do livro deles. Então, eu desafiava eles a achar dentro da capela. A gente entra na capela, se coloca no meio e enxerga. Verdadeiramente, parece que nós estamos lá dentro. E eles buscando aonde estava essa obra de arte aí, que é do criacionismo, daí falar, né? Todas as obras onde Deus cria são criacionistas, a importância da uma gurizada que viaja pelo mundo todo,
saber ler uma obra de arte é bem importante de pequenininho também e valorizar isso. Aí aqui realmente está bem em formato, a gente deixou em formato de Word para vocês, né, se quiserem usar. Aqui a gente trabalhou um pouquinho a questão dos símbolos religiosos, né, achamos bacana trazer essa atividade, até por ser uma atividade que está lá nas competências, né, da área. Aqui nós fizemos uma relação também sobre ética ambiental com eles, então trabalhamos 2 símbolos, ego e eco, fizemos relações das ações em sociedade. Então aqui tem um outro exemplo de atividade a ser relacionada. Aqui uma temática necessária, um desafio, né? Grande desafio para nós esse. Trabalhar toda essa questão do bullying, do cyberbullying, conhecendo, né, quem pratica, quem sofre, e a plateia, e aí nós desafiamos eles a fazerem, então, esta atividade, a campanha publicitária. Essa é a Fernanda que cria mais, assim, coisas diferentes. Não, e aqui, gente, eles podem usar tanto habilidades manuais, quem gosta, faz né, criar um cartaz, porque por mais que seja uma temática, né, que eles já escutaram falar, é necessário, né, desenvolver com eles projetos, assim, que eles se sintam protagonistas dessas temáticas. Então, assim, uma exposição dos banners que eles criam, fazer uma exposição na escola, né, na entrada na escola, enfim, construir com eles essas propostas de intervenção. Até agora, eu não me recordo se a gente colocou aqui, eu acho que não, mas a gente já pensou, já fez com eles algo bem parecido, bem similar. Eles constroem um banner, um cartaz, sobre uma proposta de voluntariado que eles acham que seria importante no bairro. Então, assim, aqui dá para engajá-los em questões, né? E é fundamental colocar também na responsabilidade deles, né? A gente precisa promover essa reflexão sobre o bullying, mas de modo contextualizado, né? O que é isso? Às vezes acontece que do meu lado a gente está assistindo e não está fazendo nada, né? Então, assim, esse desenvolvimento do criar um banner, fazer uma proposta que vem deles, na linguagem deles, claro que com mediação do professor, é muito importante. Foi bem bacana também aqui nessa atividade. E aqui dá para explorar um monte de coisa, né? Pode ser um vídeo, se não quer fazer um banner, quer trabalhar com um vídeo, pode ser os banners mesmos para fazer uma exposição. Então, aqui tem várias possibilidades. E aqui, claro, às vezes vem, né? A gente tem que trabalhar muito com isso, e às vezes eles, ao trabalhar mais a fundo o bullying, o cyberbullying, eles contam, né, alguma coisa que estão vivenciando ou que viram, e aí a gente já teve que eventualmente fazer algumas mediações, e é bom, né, que a gente consegue trabalhar com aquilo que tá ali, né, e às vezes a gente não tem acesso no dia a dia de sala de aula. Esse aqui, né, Paula, foi muito bacana. Jornal do Bem. Esse foi bacana, assim, esse Jornal do Bem. O grande problema é na correção, porque eles mandam mesmo e às vezes passam do tempo que a gente pede, né? Então, a ideia é boas notícias durante o período da pandemia. Lá nós fizemos isso. Então, era para pesquisar uma notícia sobre ética e eles realizarem, fazer uma gravação como se fosse um jornal. Então, própria gurizada, ou eles faziam 2 ou 3 vozes, ou eles colocavam alguém para fazer a gravação junto com eles. Vou dizer para vocês que esse foi um material bem bacana. Mas, né, Fê, a correção dele é bem complexa. Nós tínhamos um tempo menor, tínhamos que estar, enfim, cuidando disso. Eu disse para ele, alguns materiais a gente está passando para vocês, mas também tem que dizer que na hora da correção a gente tem que estar ligado. Né, Fê? Aqui, na verdade, assim, num contexto de sala de aula, eles podem até levar e apresentar na hora, assim, fazer uma partilha de notícias boas, né, de notícias que uma das questões que vinha muito na época era que, enfim, né, eram muitas notícias preocupantes, né, enfim, realmente tem uma série de problemas, né, que ocorrem,
mas trazer uma perspectiva de ações que são inspiração, que são exemplos ali. Então, a gente trouxe essa temática, esse eixo, né, conceitual, que é a ética, acho que é um conteúdo muito bacana de trabalhar, e foi bem legal. É bem como a Paula disse, na época tinha vídeos muito demorados, e uma outra perspectiva que eles desenvolveram na apresentação desse vídeo foi a argumentação, assim. Então, eles não queriam ficar só lendo, claro que alguns, né, ficaram ali só lendo, mas eles queriam explicar e né, fazer ali um exercício de noticiar mesmo aquilo que aconteceu. Então, foi bem bacana ver o desenvolvimento deles. E aqui não precisa ser um vídeo, pode ser mesmo uma dinâmica de sala, né, deles trazerem notícias, até para incentivar, para pensar, para refletir sobre aquilo. Então, essa atividade foi bem bacana. Hoje vejo ela extremamente positiva em função de que essa gurizada está muito focada nos seus jogos e sem o olhar para fora, né? O olhar de enxergar as coisas boas que estão acontecendo. Nessa época, nós estávamos dentro de casa e a gente via as pessoas fazendo shows e, enfim, nas suas sacadas. Mas puxar isso para essa gurizada agora, o que é que no meu bairro tem que estar sendo feito, ou o que é que eu conheço a minha vizinha que faz coisas que são extremamente positivas no sentido de para nós, para a nossa sociedade, para a nossa comunidade. Tenho percebido muito eles voltados para suas coisas, para o seu mundinho. Isso é bem importante a gente dar uma olhada agora, nessa época pós-pandemia. Esse aí também foi um grande desafio. Esse sair do eu para o outro, né, é um desafio também, enquanto questão, enquanto sociedade. Então, eu acho que tudo que ninguém consegue trazer, né, transpor para eles esse significado, esse engajamento é bacana. Aqui a gente usou, claro, aqui foi uma proposta de capa de revista, que é outra coisa que eles costumam gostar de fazer, quando eles têm que fazer uma capa de revista. Esse ano, eles fizeram uma atividade também de álbum de figurinhas. Não foi comigo e com a Paula, foi um outro professor que fez álbum de figurinhas nas ciências humanas, assim. Então, trouxe o que tinha que ser as figurinhas tinham que ter descrição, essas questões visuais para eles, que eles têm que botar na massa, seja de modo digital ou físico ali na construção, é muito significativo e a gente consegue juntar, né, no trabalho das ciências humanas. Então, aqui, eles colocaram também, né, fizeram uma capa de revista, tinha que ter título, a gente colocou os critérios. E aí eles trabalharam com uma notícia sobre o respeito da diversidade cultural. Poderia ser o respeito da diversidade religiosa, né? A gente poderia aqui trabalhar, mas a ideia era noticiar também, pensar na questão da diversidade cultural nesse contexto. E aí a gente estimulou que eles usassem Canva ou PowerPoint ou fazer manualmente, né? Que é uma proposta mesmo de uso de criatividade. Saíram capas lindas também. Temos muita gurizada que desenha à mão. E aqui é a última, assim, né, sugestão aqui foi mais em relação a projeto de vida, né? Às vezes a gente fica que eles são tão pequenos, sexto, sétimo, algumas coisas não estão tão claras, porque eles estão mudando algumas crenças, se identificando com coisas novas. Então, a gente fez eles concretizarem, assim, pensarem em objetos que representam eles, né, que representam os valores deles, a cultura deles, e que eles criassem um espaço na casa deles para representar esses elementos. Então, alguns deles criaram, aqui a gente fez fotos de coisas que nos representam, né, então a gente fez uma atividade, assim, com eles, e aí eles fizeram esse espaço na casa deles com objetos que são significativos para eles, depois escreveram porquê. E foi bem interessante, até alguns saíram dos objetos e colocaram os bichinhos de estimação juntos. Então, foi bem legal essa proposta, a gente colocou algumas reflexões, pensar sobre nós mesmos é difícil, né? Então, o que eu escolheria para me representar, para representar as minhas ideias, o que me motiva
agir corretamente. Então, aquilo que a gente vem colocando desde o início, né, é importante de transpor daquilo que é conceitual para algo mais concreto, né? Então, aqui é mais um exemplo mesmo de atividade nessa linha. Eu não sei se tem algum projeto. De projeto. Não, acho Eu vou só que parar é isso mesmo. Vou parar de compartilhar, agora parar de apresentar aqui. Eu acho que a gente usou um tempo, não sei se não usamos um tempo demais, mas enfim, creio que a nossa proposta era compartilhar com vocês aquilo que a gente faz, né, que a gente vem fazendo, que a gente vem criando, que a gente vem buscando, para chegar mais próximo aos nossos estudantes. Apesar de que sexto ano eles ainda são muito infantis, e vieram mais infantis do que nós tínhamos em 2018. Em 2018, nós tivemos muito sucesso com alguns desses elementos, mas mesmo assim a gente continua puxando, a gente continua buscando, né, puxá-los mais para as realidades de sexto ano. Eles estão muito na questão ainda infantilizada, indo para um sétimo ano ainda bem infantilizado. Essa é a nossa percepção. Não sei como é que é de vocês. Agora que eu vi o chat, gente, eu não estava visualizando porque estava compartilhando a tela aqui. Mas o Rodrigo leu, né? A questão da temática para trabalhar amizade, morte, existência. Com certeza, a gente pode... A atividade era aquela atividade do Diário do Cuidado, né? Que o Luciano perguntou. Ou do Crônica Kairos. Acho que era Cronos e Kairos. Mas aproveitar essa pergunta do Luciano, acho que é ótima. Gente, todas essas atividades, elas são bem abertas. Vocês podem aproveitar esses materiais. Daqui a pouco, eu queria trabalhar tal temática. Né? Então, se vocês, claro, quiserem usar, aproveitem, usem, puxem para as temáticas, com certeza, assim, a gente tem essa possibilidade também na área das ciências humanas em utilizar esses recursos para diferentes, né, conteúdo, conceitos, temas, então acho que com certeza válido. Assim como lá o filme do Kung Fu Panda, né, podia ser utilizado para falar de autoconhecimento, né, sobre espiritualidade, então a gente consegue variar assim, e aproveitar bem esses materiais. A Prof. Carol Branzelli veio aqui, é verdade, né? Eles estão desenvolvendo eles têm algumas propostas, assim, eu acho que álbum de figurinha assim, foi bacana, mas é que tá com ainda mais sentido, né? Nesse ano em que eles têm o álbum de figurinhas da Copa, que, né, eles adoram. Eu dei uma olhada num dos álbuns que eles estavam fazendo, acho que os estudantes se imprimiram o que eles fizeram ali, os personagens que eles criaram, numa dessas folhas adesivas. Então, daí eles estavam recortando, assim, para poder fazer o álbum lá. Mas, assim, Paula e Fernanda, né, como já era de esperado, né, vocês deram uma chuva aí de ideias, né, e aqui nós somos professores de projetos de vida e ensino religioso, mas não é a nossa formação, né, então, na rede nós temos, acho que 3 professores, se não estou enganado, que têm pós-graduação em ensino religioso, eles têm especialização, mas é assim, um professor de matemática, um professor de geografia, que fez especialização por darem aula de ensino religioso, né? Projeto de vida, que obviamente nenhum tem, né? Mas as ideias que vocês deram, assim, a gente pode encaminhar para as nossas disciplinas, né? Então, acho que isso foi muito, muito, muito válido, assim, essa partilha de vocês, né? E aqui nós temos hoje 14 pessoas, né? Mas, assim, a última formação foi há 3 semanas e lá no YouTube nós temos 60 pessoas que já assistiram, né? Então, assim, a gente sempre tem um mês aí para eles assistirem, preencherem o formulário de presença, porque isso vira certificado também, né? A formação pedagógica vira certificado no final do ano para os professores, tá? Então, assim, antes de mais nada, aqui, pessoal, dos agradecimentos, eu postar o link de presença aqui. Quem se sentir à vontade, eu peço que abra aí a câmera para a gente tirar uma foto desse registro aí com essas 2 grandes professoras. Fazer aqui um registro. Ok? Esperar que temos ainda abrindo. É assim, a gente aproveita uma janela, aproveita aí um dia do planejamento para a gente fazer a formação aqui. Eu vou lá, pessoal. 1, 2, 3 e...
Deixa eu só ver aqui se deu certinho, que daí eu posto ali o link. Deu certinho. Então, Paula e Fernanda, muito obrigado, assim, a gente não tem palavras para agradecer, né, essa partilha de vocês, né, ainda mais nesse período, né, a gente lá funciona por semestre, né, mas a gente está no meio do semestre, em semana de correção de prova, de fechamento de notas de sequência didática, né, então eu sei que vocês aí, foi com muito carinho que vocês aí reservaram um momento para nós, para montar material e para estar aqui hoje, né. Então, muito obrigado aos colegas que fizeram relatos, né, essa partilha aí, né, a gente vai formar professores, a gente também se autoforma, né, e obrigado aos colegas que participaram aí hoje aqui da nossa live, tá? Pessoal, um convite especial, no mês que vem a gente vai ter todos os componentes, uma construção dos planos de estudos de 2023, né, então vou fazer um convite bem especial para quem dá aula de ensino religioso na rede, tá? Para a gente conseguir, porque eu acho que vai ter que ser até presencial. Estou vendo ainda como vai ser essa formação, porque a gente vai estabelecer o que vai ser trabalhado cada trimestre no ano que vem, né? Então, as coisas estão vindo mais uma construção cada vez mais em rede para nós, né? Projeto de vida, eu vou tentar ver como vai ficar, né? Se a existência do projeto de vida, né? Se vai ser como componente curricular, se vai ser como projeto interdisciplinar em ensino, dentro de ensino religioso, ou na escola, vou ver como a SME enxerga isso, né? Se vai ficar aberto às escolas essa escolha, como vai ser. Então, a gente tem que aguardar um pouquinho, tá? Não tem nada definido aí, que alguns colegas já perguntaram, mas não há nada definido ainda quanto a projetos de vida 2023, tá bom? Obrigado, pessoal, tenham uma ótima semana. Parabéns aí, Paulo e Fernanda, foi além das expectativas que já eram altas. Tá? Então, queridos, muito obrigada. Foi um prazer ter estado aqui com vocês. Adorando. Eliane, Pelo convite. não estou te ouvindo, Eliane. Diz que está aberto, mas não está saindo o som, Eliane. Acho que ela foi tentar sair e voltar para ver. Queridos, então eu também vou me despedindo, que eu volto para o colégio agora. Um abraço no coração de cada um. Feliz final de ano. Obrigado, Paulo. Boa aula aí de tarde. Qualquer coisa, estamos aqui. Beijo. Valeu, Paulinha. Tchau, tchau. Aí, Rodrigo, eu caí bem no final. Não, tranquilo. A pessoa está só se despedindo. Tá, não, brigadão, foi ótimo, adorei participar, obrigada mesmo. Obrigado, eu Depois que agradeço. a gente manda uma pasta no Drive certinho, acho que vou botar no Drive aqui, no Google Drive, que daí com esses materiais, tá? Tranquilo, aí obrigadão. Compartilhar com todo mundo. A gente tem um Drive também do Google. Ah, então tá. Então eu compartilho no Drive que eu tenho aqui. Tá, deixa meu tchau pro pessoal, que na hora eu caí e não consegui. Não, mas deu sim para Natália. Valeu, obrigadão. Tchau, tchau. Tchau.